Rangel Adenium, falando de Feira de Santana, na Bahia, a princesa do sertão. Hoje aqui para mais um vídeo em nosso canal, onde estaremos tratando sobre identificação de pragas. Para alguns de vocês parece fácil identificar, mas acreditem que para a maioria das pessoas que colecionam rosas do deserto é bem difícil identificar o tipo de praga que está atacando sua rosa do deserto para depois conseguir combater, além de um grande número de informações incorretas hoje que acontecem na internet. Sem mais delongas, roda a vinheta e mãos à obra. Nos diversos pedidos de ajuda que eu recebo aqui, a primeira coisa que as pessoas falam é que a planta está com fungo. Mas será que sua planta realmente está com fungo? A gente vai passar aqui entre as pragas mais conhecidas da rosa do deserto para que você possa fazer a avaliação em casa, sem precisar estar consultando outras pessoas, nem errando no produto que você vai usar. A gente vai identificar a praga para você e te dizer qual produto usar. A primeira praga, a mais difícil de combater, vamos dizer assim, é o ácaro. Vai estar aparecendo aí para vocês imagens de folhas que a gente fez aqui de algumas das nossas rosas do deserto atacadas por ácaro. Você vai notar que o material celular das folhas ele vai ficar de duas cores. O verde começa a ficar com partes brancas. Essa parte branca aí simplesmente é o material celular da folha que o ácaro já devorou. E exatamente isso, o ácaro devora as folhas da sua rosa do deserto, de baixo para cima, tá? Se a colônia de ácaros estiver muito densa, tiver uma infestação muito grande, você virando a folha, olhando na parte de baixo da folha, você vai conseguir ver a colônia de ácaros, Fica como se fosse um pó, um talco, alojado aí na parte de baixo das folhas. Se essa infestação tiver no início, você ainda não consegue identificar como se fosse o talco, mas você já consegue ver o material celular todo devorado. O ácaro começa a devorar sua planta das folhas mais novas, das folhas de cima, São as folhas mais novinhas que são as mais saborosas. Você consegue identificar também pequenas teias, como se fossem teias de aranha. Não são aquelas teias grandes de aranha, mas são teias pequenas, que ajudam também no transporte dos ácaros de uma folha para outra, de uma planta para outra, se estiverem muito próximas. Por isso que deixar rosa do deserto muito próximo uma da outra facilita o ataque das pragas. Então, para você combater o ácaro, você precisa usar um acaricida. Não vou te indicar um nome específico, porque vai depender do que você encontra na sua cidade. Lembrando que o mesmo acaricida, sendo um produto específico para ácaro, você precisa fazer um protocolo. Aqui eu uso aplicar num dia, passo 2 dias sem aplicar, aplico de novo, mais 2 dias sem aplicar e a terceira aplicação para ter certeza de que o ácaro foi realmente extinto da minha produção. Uma outra praga que a gente vai falar são os fungos, que terminam atacando a parte das raízes das rosas do deserto ou mesmo na parte apical, na parte dos galhos, gerando apodrecimento. Aí sim, meus amigos, é a ação dos fungos ou bactérias. E para ser combatido, você precisa usar um fungicida sistêmico. Você vai identificar a podridão, vai cortar essa podridão, vai tirando toda essa parte preta até chegar à parte limpa, onde tem aquele material clarinho que ainda não foi atacado pelo fungo. Nesse vídeo que você está vendo aí, a planta ficou por muito tempo sem ser tratada do fungo, o fungo foi evoluindo, é de uma pessoa conhecida nossa, eu falei várias vezes, a pessoa não queria tirar, essa planta estava no chão, foi deixando, quando resolveu tirar a planta do chão,
né, quando eu estava visitando, sobrou um pequeno pedaço dos galhos em cima. Assim que você identificar a presença de fungos, né, na planta, você vai ver a podridão ou nas raízes ou na parte apical, você vai retirar, né, sei que é chato, você vai cortar a parte podre e daí aplicar um fungicida sistêmico que você vai encontrar aí na sua cidade. Eu não vou indicar um nome específico, pode ser que o nome que eu te indique aqui você não encontre. Você vai na loja, vai ter um agrônomo, aí você pede um fungicida sistêmico para a sua rosa do deserto. No caso aí você vai tratar realmente o problema, né? Mas a gente precisa identificar a causa do problema, nesse caso do fungo, porque senão você vai cortar a parte podre, vai voltar com a planta para o substrato e a planta vai ter problema novamente de fungo, porque o problema está lá. Um substrato, né, que não acumule água, você já tem grande chance de não ter problema. Se o seu substrato estiver acumulando água ou se tiver algum contaminante ali na composição, é grande chance de sua planta vir a apodrecer, né, por excesso de umidade. Rosa do deserto ama a água, mas não suporta ficar encharcada. Isso aí é um fato. Tá? Uma outra coisa que pode estar causando podridão nas raízes da sua rosa do deserto pode ser a cochonilha, que a gente vai falar daqui a pouco, a cochonilha de raiz. Ela abre pequenos furos e gera, consequentemente, podridão. Na parte apical, né, se você estiver tendo podridão na parte de cima, nos galhos, né, você vai ver o galhinho murchar, folhas amarelas, você corta logo, faz o mesmo procedimento, corta a parte escura, só deixando a parte clara, que é o material vegetal que vai estar sem contaminação, e daí você procura fazer a aplicação do fungicida e, de preferência, espalhar algumas iscas com cola entomológica, que você encontra aí em qualquer marketing desse aí, como o Mercado Livre, Shopee e outros, né? Aí você vai realmente, de fato, resolver o problema dos fungos. A praga que a gente vai falar agora é a cochonilha, né? Que ela se divide em 3 tipos diferentes, né, na nossa rosa do deserto. A cochonilha de raiz, cochonilha de carapaça e a cochonilha farinhenta. A primeira que a gente vai falar e vai estar mostrando aí para vocês é a cochonilha de raiz, né? Como o nome está dizendo, ela vai atacar as raízes das nossas rosas do deserto e, como eu falei anteriormente, se a infestação se tornar muito grande, naquele processo que a gente vai molhando a planta, termina gerando fungo e apodrecimento, ou seja, uma praga termina trazendo a outra, né? Então a cochonilha de raiz, geralmente, ela, quando você tira o vaso, você vai perceber que ela fica próxima às raízes, né? E muitas vezes você tem aquela presença de uma cor branca no substrato, mas não é propriamente a cochonilha de raiz, são os eembes, né? Os fungos benéficos para as plantas, né? Os fungos benéficos, eles não ficam geralmente próximos das raízes, e aí você vai saber identificar um do outro, né? Então, a cochonilha de raiz, ela fica geralmente próximo às raízes. Em uma infestação, né, maior de cochonilha, sua planta começa a murchar, você também identifica, né, se você não tirar a planta do vaso, que o ideal é que você tire a planta do vaso e veja esses pontos brancos próximos às raízes, né? Ele também fica grudadinho no vaso, quando você tira dá para perceber. Mas também a planta fica murcha, né? Porque a cochonilha vai sugando todo o nutriente que sua rosa do deserto absorve, né? A outra cochonilha que tem também nas nossas rosas do deserto é a farinhenta, né? Ela fica parecendo que tem uma farinhazinha branca nos galhos, né? Ela ataca a parte aérea, né? Como você está vendo aí, dá para você identificar facilmente. E temos também a cochonilha de carapaça, que dá essas pequenas bolinhas, que você nota também que essas bolinhas sempre estão ali localizadas, geralmente nos locais onde tem fluxo de seiva, né? Nas partes centrais das folhas, né? Nos galhos, sempre onde vai ter seiva, ela vai estar ali sugando sua rosa do deserto. Para combater a cochonilha, você precisa utilizar um
inseticida sistêmico, que a cochonilha é um inseto, para todas as três, né, cochonilha de raiz, carapaça ou a farinhenta, você vai usar o mesmo inseticida sistêmico. Aí eu vou falar dois nomes de produtos, né, o Actara ou Evidência, que você encontra em diversas lojas, ou você pode pedir também um outro inseticida sistêmico que combata a cochonilha, tá? Tem inseticida sistêmico que não combate cochonilha, já usei alguns aqui, inclusive da Baia, que não resolveu. Depois eu descobri que ele não servia, então tem que ser específico para combater cochonilha, né? Espero que vocês aprendam, né, com esse vídeo aqui a identificar essas três pragas que são as mais comuns no nosso cultivo de rosa do deserto, e que com isso você não precisa estar pedindo informação, muitas vezes a pessoas que não sabem, que vão te ensinar algo que não vai resolver. Se gostaram do conteúdo, peço que se inscreva no canal, ative o sininho, repasse essas informações e continuem buscando informações de canais que são responsáveis, que estão realmente preocupados em resolver o seu problema e não simplesmente só ter visualizações. Fica com Deus e até a próxima.